Gálatas 2:9. Quem achou, diga amém. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Eu gostaria que todos repetissem comigo só a primeira parte desse versículo. 1, 2, 3. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Amém? Tiago, Cefas e João. Ou seja, Tiago, Pedro e João. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, fale conosco, meu Pai. A tua palavra ela não volta vazia. Sentimos a tua presença neste lugar. Tira todo o cansaço. Tira, Senhor, toda a tristeza, toda a dor, toda a fobia, toda a inquietação, todo tipo de conversa paralela que o inimigo vai tentar. Mas nós repreendemos que os teus filhos possam estar atentos à tua palavra. Não deixa que nada, nem ninguém venha atrapalhar a ministração, Pai, para que os teus filhos possam entender a tua palavra e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós vemos um texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, e Paulo está dizendo a respeito de Tiago, Pedro e João. Paulo estava dizendo que eles eram conhecidos como colunas, e por isso que eles permitiram que Paulo fosse pregar aos gentios. Eles eram colunas, pessoas especiais, pessoas que sustentavam o cristianismo na igreja primitiva, o cristianismo que se iniciava. Para que você possa entender o que é coluna, coluna é um elemento arquitetônico destinado a suportar carga na vertical. Ou seja, a coluna ela sustenta um peso vertical, um peso sobre esta coluna. E para você saber o estrago que uma coluna, quando é derrubada, pode provocar em uma casa, eu quero contar sobre o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que Sansão foi traído por Dalila, e os filisteus o pegaram, arrancaram seus olhos, e os filisteus fizeram uma comemoração num grande templo de Dagon. E nesse dia tinha quase 3 mil pessoas, um templo suntuoso, bem maior do que nós vamos construir. Nós vamos construir para 1.700, o templo era para quase 3 mil pessoas. E chamaram Sansão, e Sansão era o alvo da festa, dizendo: Deus Dagon, deu o nosso inimigo, colocou em nossas mãos, e aplaudiram Dagon. E Sansão foi tirado do cárcere e levado até o templo. Chegando naquele templo, ele dizia para Sansão: dança para nós nos divertirmos. Sansão, cego, pediu para que o moço levasse nas colunas do templo. E o moço levou até as colunas, 2 colunas no centro daquele templo. Sansão apalpou, e a Bíblia diz que Sansão puxou as colunas, e o templo ruiu, o templo caiu, matando quase 3 mil pessoas, porque ele foi e derrubou, forçou a coluna do templo, a coluna principal. Olha para você ver qual a importância que tem uma coluna. E os discípulos eram considerados colunas na igreja. É alguém que não pode falhar, é alguém que não pode de forma nenhuma errar, é alguém que Deus apostou tudo neles. Eram 12 apóstolos, mas chamado colunas, conhecido como colunas, era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E eles passaram por tantas dificuldades, eles foram treinados. Eu estava vendo como se enche uma coluna, né? Eles batem a areia, a pedra com cimento, e batem numa bitorneira, ou imagina um liquidificador gigante, para você que não sabe o que é uma bitorneira, e bate bastante, depois junto com o ferro enche aquela coluna, é uma caixa feita de madeira, e enche dentro,
e ali se forma uma coluna. Aquela coluna precisa ser resistente. Meus queridos, eu quero falar um pouco sobre isso. Eles passaram por dificuldade, aqueles 3 discípulos, mas eles sempre continuaram sendo coluna, ou seja, suportando a adversidade, suportando a dificuldade. Eles não recuaram. Pedro quase recuou, mas o trabalhar foi tão especial de Cristo na sua vida que ele continuou sendo coluna. Se Pedro caísse, era muito complicado. Se uma dessas colunas falhassem, o cristianismo poderia ter dado uma balançada, mas eles ficaram firmes. Trazendo para nós hoje aqui, eu quero dizer para você que você, a maioria aqui já é coluna. Se você não é, você vai ser. Você precisa ser coluna lá na faculdade. Você precisa sustentar o peso do estudo, das matérias, dificuldade, mas é muito difícil. Esses dias após o culto, uma garota pediu oração e disse: pastor, eu não estou suportando a faculdade. Eu trabalho durante o dia, à noite eu estudo, eu não estou suportando o peso. Mas você sempre será coluna, doente firme. Ninguém pode sustentar um peso ou algo. Quem quer ser vencedor, o peso vem. Quer ser vencedor? Então você vai ser coluna. A coluna tem um peso, um alto peso sobre os seus ombros. Tem pessoas que acham que vencedor conquistou, e assim há um peso, irmãos. Você já ouviu falar que tudo tem um preço a pagar? Se você fracassar, o teu futuro está comprometido, jovem. Na casa é complicado, irmãos. Normalmente, quando uma casa desaba, quando que um lar fracassa, quando as colunas são atacadas. Quem é a coluna de um lar? É lógico que é Deus. Mas humanamente falando, quem é a coluna do lar? Quem é? O casal, os cônjuges. É a coluna do lar. Quando um casal se separa, quando há briga no lar, quando há desavença, essas colunas são afetadas e o lar pode ruir, o lar pode cair. Nós sabemos que Cristo é o que? A rocha. Não há problema com Cristo. Cristo é a rocha. E você de repente colocou a sua coluna sobre a rocha. Não tem problema lá na fundação. O problema é na coluna. Esse terreno que nós compramos, eu creio que era para nós comprarmos porque aconteceu algo tremendo. Um cidadão ia construir um barracão. Ali ele ia montar um determinado comércio. E bateu um vento muito forte, estourou as colunas daquele barracão e ele caiu. O homem ficou tão decepcionado que vendeu para nós. Porque não, já que caiu é porque Deus não quer que construa. E hoje ele fala, é porque eu estava na frente da igreja. Caiu porque Deus tinha um plano. O homem ímpio falando isso para mim. Eu falei, glória a Deus, eu acho que é isso mesmo. Mas eu olhei ali na coluna, o pedreiro olhou assim e falou assim: ó, pastor, essa coluna é muito fraca. Parece que eles encheram um pouco a coluna num dia, depois de alguns dias encheram e não bateram direito concreto. A coluna é muito fraca. Se fosse uma coluna resistente, não cairia. O problema não estava no alicerce. Igual o nosso problema, o problema do nosso fracasso não está em Cristo, que é a rocha. Não está no alicerce, lá na fundação. Está na coluna. A coluna é você. Se você não for uma coluna, baterá o vento e a destruição será certa. Pastor, mas a minha casa foi construída sobre a rocha. E a Bíblia diz que a casa que foi construída sobre a rocha não cai. Mas esse versículo está falando sobre a fundação. Agora, se não tem coluna na tua casa, você fez uma casa sem um ferro, usando pouco cimento, não bateu direito. O Luiz é pedreiro, ele sabe. Vai cair, ruirá. Meus queridos, precisamos ser coluna. Você foi chamado para ser coluna. Não fica bambeando assim que a tua casa afundará. Deus da minha casa foi destruído. Quem é culpado? Coluna. Quem é coluna? Você. Você é a coluna da tua casa. O homem, o sacerdote, é a coluna do lar. Nós precisamos ser colunas. A exemplo dos discípulos. Pedro